Essas coisas vos ordeno, palavras do próprio Jesus, por José Júnior. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Dentre as muitas formas pelas quais o Senhor Jesus nos revelou as boas novas do reino dos céus, há uma forma muito importante que é frequentemente negligenciada. Enquanto Jesus frequentemente ensinava por meio de parábolas, em discursos conhecidos como, por exemplo, o Sermão da Montanha, em vários sinais, em incontáveis milagres, citando as Escrituras até mesmo por meios de argumentos e confrontos, o que parece frequentemente negligenciado nos evangelhos é que, para nos trazer ao reino dos céus, Jesus também nos deu comandos diretos. Os comandos de Jesus, conforme registrado no Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jurem pela sua cabeça, pois você não pode tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar como ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Amem os seus inimigos, abençoem aqueles que os amaldiçoam, façam o bem aos que os odeiam e orem por aqueles que os maltratam e os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que estás nos céus. Sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Tenham cuidado para não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se o fizerem, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então, seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem,
serão ouvidos. Não seja igual a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como quem perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles desfiguram o rosto para mostrar aos outros que estão jejuando. Eu lhes digo, verdadeiramente, que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não apareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Não se preocupam dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Tire primeiro a viga do seu próprio olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Siga-me e deixe os mortos sepultar seus próprios mortos. Ânimo, seus pecados estão perdoados. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim para chamar justos, mas para pecadores ao arrependimento. Ânimo, filha, a sua fé a curou. Peçam ao Senhor da colheita, portanto, que envie trabalhadores para a sua colheita. À medida que forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem ouro, prata, nem cobre, nem seus cintos, nem bolsa de viagem
nem túnica extra, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdam-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz volte para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas. Quando os entregarem, não se preocupe quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado a vocês o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por meio de vocês. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Não tenham medo dos que matam o corpo. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temam antes aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Ou façam a árvore boa e o seu fruto bom, ou façam a árvore má e o seu fruto mau, pois pelo fruto se conhece a árvore. Ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso o torna impuro. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se a sua mão ou seu pé o fizerem pecar, corte-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos e os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um olho só do que, tendo os dois, ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles, nos céus, estão sempre vendo a face do meu Pai Celestial. Se o seu irmão pecar contra você, vai a sós com ele, mostre-lhes o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E, se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Deixem vir a mim as criancinhas e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Portanto, obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Amarraram fardos pesados e os colocaram sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Mas vocês não devem ser chamados Rabi. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Cuidado, que ninguém os engane,
Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês virão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Quando vocês virem o sacrifício terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Se, então, alguém lhes disser, venham, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Assim, se alguém lhes disser, ele está no deserto, não saiam, ou ele está dentro de casa, não acreditem. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza imortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade do céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Você está no canal Aquele que é a Palavra e eu te convido, se você não é inscrito no canal, que você se inscreva. Certamente será uma honra para mim ter você aqui inscrito no nosso canal. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.